não tenho o que fazer. É o que resta de cabelo e eu tô preservando ele. Isso, tá bom. Ficou menos pior? Não. Bom, gente, espero que vocês tenham e estejam gostando do programa FUI. Nós estamos conhecendo algumas das religiões que nós conhecemos e temos ciência de que existem, né? Nós estamos passeando, nós estamos tirando algumas dúvidas e hoje nós chegamos num ponto muito legal do programa, que nós temos uma pessoa, apesar de ter uma religião, mas ele é teólogo e nós temos o prazer de receber esse homem que é muito culto, segundo referências do Schmidt, é um homem muito sábio. E hoje nós queremos falar sobre religiões com um teólogo, filósofo e é isso. Espero que vocês curtam e tirem suas dúvidas de uma maneira geral. Queria primeiramente agradecer muito, viu, sua presença. O Schmidt falou que você é um cara abençoado e vai tirar bastante das nossas dúvidas. Bom, e eu já começo com uma. E aí eu escuto muito falar sobre isso. Posso chamar você só de Lécio, de Pastor Lécio, de Lécio é melhor. Lécio, eu escuto muito isso na minha família, no meu convívio, tá? Eu sou de um convívio onde as pessoas se dizem religiosas. Eu sou católico, mas não vai à missa. Não vai à missa. Como eu. Sou católico, sou primeira comunhão, batizado, crismado na igreja católica, mas frequento muito pouco. E eu escuto muito falando que a religião ela segregou a humanidade, enquanto a fé ela une a humanidade. Como que você pensa e como que você, como teólogo, entende essa segregação, essa divisão, ou isso não existe? Eu quero dizer que isso existe não só na religião, ela existe em todos os segmentos. Nós temos torcedores de times, porque esse é um assunto bem conhecido brasileiro, né? São coisas com que o indivíduo se identifica. Então não seria diferente com a religião, com a política, com outras questões. Por quê? Porque, segundo Protágoras, um sofista grego da antiguidade, ele dizia: o homem é a medida de todas as coisas. A questão é que homem, né? Então, isso deve mais ou menos ter dado origem àquela ideia de que cada cabeça é uma sentença. Então nós temos, pela experiência, pela formação, pela criação, pela tradição, não é? Por uma série de fatores, razões para estar separado de você, não é? E o egoísmo é o grande agente por trás dessa segregação toda. Uhum. O egoísmo. O egoísmo. E o egoísmo está presente na religião também, na fé. Está presente no homem, então ele vai estar presente em tudo aquilo que o homem constrói. Então o homem ele é egoísta, essencialmente, né? E o bebê é assim. Eu tinha um professor de filosofia que dizia: se o bebê tivesse o meu tamanho, matava a mãe. Ele fica com raiva, ele fica nervoso. Quando ele está gritando, ele quer mamar. Se ele estiver com fome, então se ele tivesse a força que eu tenho, fosse do meu tamanho, matava a mãe. Então essa é a nossa natureza, né? E a razão, a racionalidade faz com que a gente estabeleça padrões. Então esses padrões vão mais ou menos normatizar a nossa convivência. Uma pergunta de um leigo, não estudioso, acho que você pode tirar essa minha dúvida. Nós vemos que tudo sai de um lugar só, né? E que em um determinado momento há uma divisão. Quando que isso acontece, teologicamente falando? Dentro daquela concepção de egoísmo, quando o grupo, o corpo a que eu pertenço passa a não me interessar mais. Então aí começa a segregação. Então, a partir das minhas experiências como sociedade, vai diferir da outra sociedade e assim a criação, a gênese dos deuses, né? Eles vão começando a surgir quando começam, por exemplo, de onde surge a religião? Para começar, a religiosidade ela é um atributo da humanidade, assim como a sexualidade, como a sociabilidade, isso é um atributo. Daqui a 1000, 5000 anos, o homem vai ser religioso porque faz parte do ser humano. Isso é essencial, faz parte. Ele acredita em alguma coisa. Mesmo o ateu acredita. O ateu acredita que Deus não existe. Isso está vinculado à sua religiosidade. E ele não se satisfaz em não acreditar. Ele milita também como qualquer religioso. É verdade. Ele é militante. Então ele é tão ordinário como um religioso como qualquer outro.
coisa doida, né? É engraçado, as coisas começam a se explicar, né? Veja que nós fomos em pelo menos 4 ou 5 religiões, né, Alexa? E todos, sem querer, defendendo o seu interesse. E aí acaba segregando, acaba sofrendo. Engraçado, todos eles, a pergunta que eu fiz, vocês sofreram ou ainda sofrem algum tipo de preconceito? Foram unânimes, né, de dizer assim, não sofremos. E até hoje sofremos preconceito. Já enfrentamos muito preconceito, né? E ainda frequentamos, na verdade, enfrentamos. É uma represália total e na atual conjuntura sociopolítica, né, está havendo um retrocesso muito grande. As coisas começam a fazer sentido e parece que volta para o mesmo lugar, né? A separação através dos interesses próprios e o egoísmo. Nós conversamos com o Jerônimo, da Fé Bahá'í. Pouco conhecida, muito nova, 175 anos, né? 200 anos eles vão comemorar agora, 175 anos da era Bahá'í. E aí eu me vejo numa situação completamente desconhecida, acho que para mim e para muitos, de que um profeta, que eu não vou me recordar o nome, provavelmente quem estiver assistindo vai estar escutando nesse momento o nome dele. A Fé Bahá'í é uma revelação de Deus que aconteceu no século XIX. O fundador da Fé Bahá'í foi Bahá'u'lláh. Ele nasceu em 1817, portanto, no ano passado nós comemoramos 200 anos do nascimento de Bahá'u'lláh. É um mandado de Deus, foi um enviado por Deus para nos passar novos mandamentos ou para reforçar o que Cristo começou, e aí já começa a ficar um pouco confuso. E a ambição deles, e até de uma certa forma egoísta também, diz que em 1000 anos todos seremos um só, e pelos próximos 1000 anos não terá um outro profeta. Então foi Jesus Cristo, agora o profeta Bahá'u'lláh. E aí eu começo a ficar confuso novamente. Então, vai unificar? A gente caminha para isso? Ou teologicamente, filosoficamente, isso nunca ocorrerá? Bom, biblicamente isso ocorrerá. Mas a Bíblia lança a luz por quê? Eu vou te dizer por quê. Provavelmente a base dessa fé ela está no hinduísmo ou alguma religião oriental que acredita, por exemplo, na existência de um ser. E isso aconteceu no início com o docetismo, em que Cristo era visto como um ser diferente do Jesus. Então o Cristo seria uma entidade divina que encarnou no homem Jesus. A essa doutrina gnóstica foi dado o nome de docetismo no início. Uma crença semelhante existe no mundo oriental, em que se acredita a existência de uma divindade que, vez ou outra, vem manifestado de uma forma de um profeta que eles chamam de avatares. Então Buda foi um, Jesus foi outro. Os muçulmanos também respeitam a Jesus Cristo e creem em Jesus Cristo como um profeta, no mesmo ou um pouco inferior, mas equiparado a Muhammad. Então, isso também é uma prova de que a maioria das religiões, principalmente as monoteístas, vêem alguma importância em Jesus Cristo.